Pretitude, parte 3, Mulheres na Política. Segundo Francisco Porfírio, em colaboração para o UOL, a democracia, em linhas gerais, é o exercício do poder por parte do povo. Outra palavra que acompanha a democracia desde a sua origem é a palavra cidadania, que significa, em geral, a condição daquele que toma parte da cidade, com seus direitos e obrigações previstos pela Constituição. As origens da democracia remontam à Grécia Antiga, especificamente o período clássico. O significado do termo aponta para as duas palavras do vocabulário, demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Em Atenas, no período clássico, o conceito de cidadania não abarcava todas as pessoas. Eram considerados cidadãos atenienses apenas os homens, maiores de idade e filhos de pais atenienses. Como num futuro distópico, a política só era realizada pelos ditos cidadãos de bem. Mas nem sempre foi assim. Clístenes, que viveu em Atenas entre 565 a 492 a.C., foi um político grego antigo. Ele levou adiante a obra de Solon e, com esse, é considerado um dos pais da democracia. Embora fosse membro da aristocracia ateniense, ele liderou uma reforma popular que, no final, reformou a Constituição Antiga de Atenas, em 508 a.C. Em detrimento da aristocracia que governava a cidade, Clístenes propôs que todos os cidadãos tivessem condições de opinar no futuro da mesma. As principais características da democracia ateniense eram as seguintes. Primeira, todos os cidadãos participam da eclésia, que era a Assembleia Popular. Ela era restrita aos cidadãos que eram homens atenienses, maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe atenienses. Mulheres, estrangeiros ou escravos eram excluídos. Esses cidadãos, como você ouviu, deveriam ser cargos preenchidos por eleições ou sorteios. Esse arranjo pode não parecer tão disruptivo quanto nós gostaríamos, mas ele vem em detrimento de uma aristocracia, ou seja, só participava das decisões da cidade quem tinha dinheiro, quem mandava nela. Esse modelo propunha que mesmo quem não fosse da aristocracia podia participar na política da cidade, por isso ele é tão memorável. Esse modelo parece exemplar, mas vale ressaltar que ele excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Não existia influência dessas pessoas nas decisões da cidade. A democracia grega cai em 404 a.C., quando Atenas é derrotada por Esparta, na Guerra do Peloponeso, e foi instaurada novamente uma oligarquia. Devido à sua constituição quase igualitária, que levava em conta não a origem, a riqueza, mas sim a indicação de pessoas, a democracia grega serviu de base para as democracias modernas, que vieram aparecer no mundo no século XVIII. Mas para isso, a gente vai precisar avançar no tempo agora. Segundo Renato Cancian, em colaboração com o UOL, a concepção moderna de democracia surgiu a partir do século XVIII, com as revoluções burguesas que derrubaram as monarquias absolutistas. As principais referências são a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. A democracia recuperou o princípio da cidadania, que a gente já falou aqui. Separando essa questão por gênero e ainda blindados pelo patriarcado, os homens deixaram de ser súditos e passaram a se transformar em cidadãos. O princípio básico do funcionamento da democracia moderna é o direito dos cidadãos de participar dos assuntos de interesse do coletivo a partir do voto. A principal função do voto é a escolha de representantes. Os representantes eleitos dispõem de poderes que lhes foram delegados pelos cidadãos para cuidar dos assuntos políticos da comunidade. Mas seria muito irresponsável da minha parte vir aqui falar dos poderes investidos a esses representantes sem falar um pouco mais a respeito do poder em si. O poder político se baseia na posse dos instrumentos com os quais se exerce a força física. É o poder coator, no sentido mais estrito da palavra. A possibilidade de recorrer à força distingue o poder político das outras formas de poder. Isso não significa que ele seja exercido pelo uso da força, mas sim que haja a possibilidade do uso. A característica mais notável do poder político é que ele detém a exclusividade do uso da força em relação à totalidade dos grupos sob sua influência. Nesse sentido, Max Weber diz: por Estado, se há de entender uma empresa institucional de caráter político, onde o aparelho administrativo leva avante, em certa medida e com êxito, a pretensão do monopólio da legítima coerção física, ou seja, o uso da força,
com vistas ao cumprimento das leis. O que a política tenta alcançar pela ação dos políticos em cada situação são as prioridades do grupo, ou classe ou segmento nele dominante. Em períodos instáveis ou com funções sociais, será a unidade do Estado. Em tempos de estabilidade interna e externa, será o bem-estar, a prosperidade, e em tempos de opressão, a liberdade, direitos civis e políticos. E em tempos de dependência, será a independência nacional. Na concepção erudita, política consiste em meios adequados à obtenção de qualquer vantagem, segundo Hobbes, ou conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados, para Rousseau, ou a arte de conquistar, manter e exercer o poder, segundo Maquiavel. Novamente, separando essa questão por gênero, a gente percebe que o direito do uso da força é um signo masculino. Signo esse que sempre impediu a entrada da mulher nesse campo, a política, fazendo com que a sociedade andasse com pernas patriarcais e tivesse a cara de quem as governa, o homem. A onda positivista do final do século XVIII, entretanto, não foi capaz de fazer com que a mulher performasse nesse local, mantendo a política como algo masculino. Após ser ovacionada pela assinatura da Lei Áurea na figura do Império em 1888, a princesa Isabel, ainda nessa figura, sofreu o golpe em 1889, onde iniciou-se então uma república, a República do Café com Leite, que por alguns modelos já vistos era conduzida por homens, por oligarcas. Emulando a democracia grega antiga, somente homens com poder poderiam opinar no destino do Brasil, o que seria um pouco tendencioso. Durante 40 anos, entre 1890 e 1930, o Brasil era governado por quem detinha o poder, que era quem tinha dinheiro no eixo sudeste. Isso terminou em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo do Brasil. Uma das principais características da Era Vargas, como ficou conhecida, foi a quebra das oligarquias. O mundo vinha se recuperando da grande crise de 29, então foi necessário investimento em tecnologia e desenvolvimento. E em 1932, a partir do decreto 21.076, foi criada a Justiça Eleitoral. A sua criação deu vazão a uma demanda sufragista, que já vinha desde o século XIX, o voto feminino. E foi aí que, na Florianópolis de 1934, uma mulher, filha de uma ex-escravizada que trabalhava como lavadeira, Antonita de Barros, foi eleita a primeira parlamentar preta do Brasil. Antonita de Barros é a autora da Lei Estadual número 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o Dia do Professor e é feriado escolar no estado de Santa Catarina. A data escolhida, 15 de outubro, refere-se à promulgação da primeira grande lei educacional do Brasil, sancionada por Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827. Mais tarde, em outubro de 1963, a data seria oficializada no país inteiro pelo presidente da República, João Goulart. Politicamente, muita coisa aconteceu no Brasil de 1930 até o Brasil de 2022. Com certeza, a atuação da mulher cresceu de maneira exponencial, entretanto, ainda tem problemas de representatividade. Saltando um pouco no tempo, em direção à década de 80, com a redemocratização do Brasil, à luz do centenário da abolição da escravidão, fica nítido que a inclusão do povo preto na população brasileira ainda é uma questão, como você pode observar nesse áudio que eu tirei lá do Cultney, de uma das parlamentares que mais lutou por essa inclusão, Benedita da Silva. Já ouvimos aqui uma série de pessoas falando a respeito do que nós, negros, estamos querendo, porque é um problema da discriminação racial e do racismo existente em nosso país. Não é um problema, mas é uma questão de todos e principalmente daqueles que são até hoje a cultura dominante e que serve
me atravessa nesse áudio é que ele insiste em se manter atual desde 1983, falando da inclusão do negro na sociedade. Como consequência desses questionamentos, o povo preto foi crescendo de maneira significativa na política, chegando a números nunca antes vistos. Dessa forma, a mulher preta chegou a esse local, onde ela deveria estar desde sempre, porque sempre conjecturou a sociedade de uma maneira global. Movimentos negros são movimentos de resistência, e movimentos de resistência sempre tiveram mulheres à sua frente, vide os terreiros. A presença da mulher preta nesses locais subverte a lógica inicial da democracia, que não servia para quem não fosse homem, cis, hétero e em idade, digamos, reprodutiva. Por isso que a presença de muitas pessoas incomodou e incomoda nesse local que é dito como sagrado, que é dito como aquele que vai mudar a sociedade. Por isso, por subverter essa ordem e essas regras, que você vai encontrar em algumas casas legislativas discursos como esse a seguir. Boa tarde a todas, fundamentalmente nessa data de hoje, a todos. Saudar a presidência da vereadora Tânia Bastos, os outros vereadores dessa casa, as assessoras, as terceirizadas, nesse dia de luta, de resistência, aonde uma palavra de ordem para a nossa vida em meio a essa crise é que nós possamos viver com respeito a todas, cada um com seus corpos, cada uma com seus corpos, cada uma à sua maneira, cada uma na sua forma de resistência diária. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposa de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. Aqui a gente vai falar sobre ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. O nosso objetivo é segurar a mão de você que está ouvindo e levar em direção a uma parentalidade preta diferente, mais potente, potencializando os nossos filhos, as nossas crias, para que só assim a gente consiga mudar a história do nosso povo. Esse podcast faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá na página Parentalidade Preta no Instagram. Lá a gente continua as discussões e eu consigo trocar diretamente com você através das mensagens. Então, caso você tenha escutado alguma coisa aqui que você gostaria de levar para a discussão lá, só me chamar. Eu estou à disposição. E eu queria compartilhar com você agora essa troca tão bacana que eu tive com a minha grande amiga, Dani Nunes. Bom, eu sou um homem preto de pele não retinta, eu tenho um pouco de cabelo, tô com um fone preto na minha cabeça, atrás de mim uma estampa africana, do meu lado uma mesa com algumas revistas. Olá, me chamo Dani Nunes, sou uma mulher negra de pele clara, estou numa cadeira gamer, né? Aquelas que são coloridas e ela tem preto e rosa. Estou com uma blusa estampada, mas uma cor nude, assim, que não chama tanta atenção. E atrás de mim tem uma estante com os livros organizados em cores. São 4 fileiras e tem algumas bonequinhas com um pouquinho de paixão. Massa. E quem é Dani Nunes? Eu sou uma Afrodite carioca, né? Caiçara de Guaratiba, uma marruá guaratibana, mas uma marruá guaratibana que tá na toca. Né, nesse período de eleição, assim, é um período que a gente precisa tentar voltar para o nosso interior, para o nosso equilíbrio, por conta dos desgastes, né?
que nos últimos 4 anos, né, ficaram intensos, intensificaram. Então, hoje eu estou mais tranquila por conta também do reiki, da terapia e da musculação. Então, eu sou esse fenômeno que a natureza criou e estou aqui com um sorriso estampado na minha cara de que as pessoas tentam nos derrubar. Todo dia é um dia que a gente pensa em desistir, mas assim como a Fênix ressurge várias vezes, né, e cada vez mais esplendorosa, hoje eu estou também, para além da Marruá de Guaratiba, na Fênix Negra. Então, é isso, gente. Dani Nunes. Geralmente, nessa altura do episódio, eu venho aqui para agradecer você que está ouvindo o podcast Parenta, dar as boas-vindas para quem chegou com a nossa convidada, no caso hoje a Dani Nunes, e dizer a você que está aqui comigo, muito obrigado. Aproveito sempre para dizer também que eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O endereço é apoia.se/parenta. Lá tem algumas maneiras com as quais você pode ajudar esse podcast a chegar mais longe. Com o valor de um cafezinho, R$10 por mês, que já vão ser cadastrados direto no seu cartão de crédito, você consegue garantir um apoio contínuo pra gente. Daqui a gente melhorar a produção, melhorar a entrega e fazer com que os episódios fiquem cada vez melhores. Se você tiver condições, dá um pulinho lá, apoia.se/parenta. Sem mais delongas, Dani Nunes. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e a gente vai direto às nossas trocas e falar direto, Dani, direto ao ponto. Por que o lugar de mulher é na política? Então, nosso lugar, como dizem por aí, é onde a gente quer. Exatamente. Né? Mas, como também dizem por aí, querer nem sempre é poder. E a gente tem um histórico na política onde homens construíram e consolidaram tudo que a gente conhece de política institucional. Né? E aí as pessoas falam, por que mulher, a política é lugar da mulher? Porque a gente também faz a nossa política do cotidiano, né? Quando a gente baixa o nosso som alto para respeitar o silêncio e o descanso do vizinho, a gente está fazendo política. Quando a gente está cuidando das crianças, das nossas vizinhas, a gente está fazendo política. Só que ainda falta a gente fazer a política institucional, que é a que decide muita coisa das nossas vidas. Desde o transporte que a gente pega até na hora que a gente vai fazer compra e a gente olha os preços das mercadorias e a gente se assusta. Então, a gente precisa transicionar da política do cotidiano para também ocupar a política institucional. E por essa política institucional ser repleta, ser composta exatamente por um perfil repetido, né? Aquele homem branco, de meia idade, que está ali somente para e pelo poder, porque muitos deles têm uma herança, né, de famílias ricas que não precisaria de um salário de um deputado ou de um vereador. Mas a sensação quase que adrenalínica, vamos dizer assim, do poder
fazem com que eles se perpetuem desde quando a gente conhece a política na história. Quando você vai visitar as casas legislativas, as imagens que estão lá gravadas são desse perfil de homens. Então, quando você me pergunta se e não é uma pergunta, é uma afirmação, né? O lugar da mulher é na política, é para que a gente pense aquilo tudo que deixou de ser pensado porque a gente tinha homens lá, né? E não só homens, né? Porque você encontra um homem preto, também não se sente tão representado lá. A gente quer uma alternância de poderes com corpos reais, com corpos que sabem o que é um transporte público, a tortura física e psicológica que é entrar em um BRT. Então, essas são algumas afirmações da necessidade de mulheres estarem na política. E nós temos outras, né? Todas as mulheres, né, aprendem a lidar com o orçamento das suas casas, né? Sim. E a gente precisa desmistificar o orçamento público, a gente precisa falar sobre o dinheiro na política, e que normalmente a gente não fala, né? A gente não sabe nem que deputados têm direito a emendas parlamentares, que é uma fatia do orçamento da União, dos estados, para que deputados, tanto federais quanto estaduais, destinem para certas áreas. E esse valor, vamos colocar aqui, 6 milhões, metade precisa ser para educação e saúde, a outra metade pode ser para outras áreas. Então, esse orçamento precisa chegar na maternidade, esse orçamento precisa chegar na saúde básica e tudo mais. Então, essas são algumas de tantas outras necessidades de nós termos mais mulheres na política. Eu achei legal quando você, no final dessa fala, amarra isso tudo, de como é que essa fatia do dinheiro vai chegar, por exemplo, na maternidade. A maternidade é o local, né? Não a instituição maternidade. Que é onde a gente entende que esse dinheiro, de repente, vai ser aplicado diretamente para a mulher. Então, só uma mulher, falando ali de saúde da mulher, só uma mulher vai entender os atravessamentos que ela passa pela falta da saúde básica, né? Exato. Então, como é que um homem vai decidir o que é importante ou não? Há uns meses atrás, a gente vai estar falando de absorvente, pobreza menstrual, esse tipo de coisa, Sim. né? Então, acho que isso amarra muito a necessidade de ter uma mulher nesse local. Né? Para tirar dessa história também, que a mulher sabe cuidar melhor, o local do cuidado, não, porque o machismo vai fazer isso. O cara não vai enxergar uma necessidade feminina básica, sabe? Necessidades femininas básicas, seja quais forem. Então, ter uma mulher também, né, Dani, como você bem trouxe aí, é para fazer com que esse dinheiro chegue em mulheres também, né? Exato. E como você mesmo disse, né, Diego, a gente sofre muito com a dignidade menstrual. Existe uma falta de absorventes disponíveis, por exemplo, no sistema prisional. Então, um homem que não menstrua vai pensar nesses detalhes. Então, por isso também que a gente precisa alcançar, né, esses projetos, essas construções políticas com diversas mulheres, né? E aí a gente está falando também que uma mulher branca tem necessidades diferentes
de uma mulher negra. A mulher negra, por toda a nossa história, né, foi ter o direito a ter reconhecido como trabalho doméstico recentemente. Sim. Precisou a Benedita da Silva, né, criar a PEC das domésticas para que elas deixassem de serem vistas como escravas para serem vistas como trabalhadoras, como prestadoras de serviço. Então, ela, por todo o seu arquétipo, por ser uma mulher, compreende a dor, né, de outras mulheres que só tiveram isso como possibilidade. De verdade. Então, vamos dizer que alguma das presidenciáveis hoje que estão lá, será que elas pensariam nisso? A gente viu a esposa do ex-juiz, ex-super-ministro, que agora está saindo candidato, né, para senador lá no Sul, que ela estava comendo pastel forçadamente, enquanto uma mulher estava atrás catando lixo. Sim. Então, até nisso também, a gente precisa deixar registrado que a gente precisa de mulheres, mas que a gente precisa também de diversidade dessas mulheres. Que mulheres, né? Que mulheres. Exatamente. A gente quer mulheres que façam a luta de classe. Sim. A gente quer mulheres trans que saibam a necessidade de criar políticas públicas de incentivo para a geração de emprego e renda. Então, essa gama de mulheres, e aí a gente precisa também falar das mulheres indígenas, que a gente aqui não sabe muito do universo delas. Costumo dizer que empatia a gente não sente ou descobre ter assistindo Só Fantástico, assistindo o Discovery Channel, History Channel. A gente precisa vivenciar também a bolha dessas pessoas, como também as mulheres com deficiência. Sim. Eu só fui entender a pessoa com deficiência quando morei com uma. Eu só fui compreender o quanto uma indígena sofre quando a Vale agride o rio, né, matando centenas de peixes, né, envenenando o sustento, né, alimentar de várias casas indígenas, convivendo com uma. Agora, se eu conviver com uma, eu sou exceção. Quantos de nós sabemos das dores dessas pessoas que não fazem parte do nosso cotidiano? Então, um lugar da mulher política, mas não é só de um motivo da mulher. A gente precisa que tenha todos os tipos, mas que também tenha, no fundo de todas, o classismo, sabe? Para que, de fato, a gente consiga fazer política para uma grande parte que depende dela. E não só para quem detém o agronegócio, para quem é da bala. Não, real. E quando você botou o classismo, acho que é importante demais falar disso, né? Falando que ninguém tá falando que não é para a mulher que não quis comer o pastel, não é para ela não lutar pelas mulheres que não querem comer o pastel. É democracia. Mas ela não pode querer falar pelas pessoas com as quais ela não conversa. Então, realmente, quando traz essa questão do classismo, né? Se eu não estiver me furtando desse conceito, assim, cada um que lute pelos seus, e aí a gente junta, cada um lutando pelos seus e transforma isso melhor para todo mundo. Não tô querendo ser integracionista aqui, nem nada disso, tá? Porque precisa ter a visão disso. Mas você vê, você tira
o exemplo, né, da mulher branca que é rica, que está ali concorrendo a um cargo público para uma pessoa pobre, que de repente ou é preta ou é indígena, que já é marginalizado. Como é que essas pessoas conversam? E aí você traz muito bem isso. Não, a gente não vai entender a empatia, a gente tem que aprender vivenciando, né? Então, de fato, representação, representatividade, representantes são para que cada um possa falar de sua opinião com propriedade e trazer os benefícios para aqueles locais nos quais elas precisam, tendo vivência, né? De verdade. E o conceito da política é política, né, vem de polis, que é a cidade, né? Então, são pessoas cuidando de um mesmo lugar, né? E a gente não pode esquecer esse conceito, que é básico, porque quem hoje, entre muitas aspas, cuida, são uma pequena parcela. Sim, é uma pequena parcela. Porque às vezes defendem os seus próprios interesses, não da população. Exatamente. E aí a gente precisa, né, insistir para a acessibilidade da política, porque se a gente não se interessar, se a gente não pesquisar, a gente vai estar dando munição para essas pessoas que não querem o bem coletivo. Porque a nossa omissão é a arma mais letal que eles usam contra a gente. Sim. Até para depois dizer, mas vocês também não queriam saber disso quando era no tempo, e aí agora quer saber o que agora? Não, show de bola, maravilha. Bom, vou para a segunda pergunta aqui da nossa troca. Depois de 90 anos da conquista pelo direito de votar, o que você acha que ainda não mudou na política? Tem várias coisas que não mudou, né? E um deles é o lugar da mulher, que ainda é vista, né, como uma peça de um tabuleiro de jogo de damas, xadrez, assim. Só que se a gente for jogar pro xadrez, a peça principal é a rainha. E trazendo para nossa realidade, os homens, eles disputam muito entre si. Há um corporativismo, porque eles acabaram achando que se um ganha, todo mundo ganha também. Então, na hora deles ganharem, eles se juntam. E acabam escamoteando as mulheres, as jogando a ver navios. E ao longo desse período, dessa conquista do voto, a gente não conquistou também a paridade no Congresso, a gente não conquistou a paridade nas casas legislativas, a gente não conquistou nem a paridade nos diretórios dos partidos. Então, a gente conseguiu o direito ao voto, mas mesmo assim é um direito limitado. Porque nas campanhas a gente vê homens sendo muito mais agraciados com o orçamento para poder fazer suas campanhas, enquanto mulheres estão escamoteadas. Sim. Acredito eu que esse seja o principal movimento ou a ausência dele que a gente sente. Entendi. A única mulher presidente que a gente teve foi retirada, né? Foi golpeada do maior cargo que a gente tem no país. E será que depois dela vão vir outras pessoas, outras mulheres? Sim. Por que a gente não tem tantos governadores?
Então, a gente precisa ver que ainda tem muito a romper. Na Bahia, em 2018, foi o primeiro ano que a gente teve uma deputada negra. Então, será que a gente conquistou tudo? Foi permitido votar, mas será que essa permissão ela é libertadora? Porque se a gente vota e só a gente ganhamos o direito a votar, mas se a gente só tem opção de homem, qual o benefício do voto feminino? Se a gente está colocando mais deles lá. Só ter mais pessoas para votar nos homens. Exatamente. Então, essa reflexão é uma reflexão que todo mundo precisa ter, porque se a gente não tem creche para as nossas crianças, se a gente não tem espaço de lazeres para as nossas crianças, se a gente não tem absorvente suficiente para as nossas meninas, para as nossas mulheres, se a gente morre no parto porque não tem uma saúde para cuidar das gestantes, é por conta da presença massiva dos homens. É o que a gente já estava até falando, né? Tem que ter mulher para pensar em mulher, o tipo de mulher que vai pensar no tipo de mulher. Quando você levanta esse questionamento, né? De beleza, a gente vota, mas é para votar em quem? E será que até isso não foi uma possibilidade que deram? Não, beleza, agora vocês podem votar, para ter mais gente votando na gente, né? E a gente vê isso sendo transformado ao longo do tempo. Nessa conversa nossa, fica muito óbvio, né? Por que votar em mulher? Porque é ela que vai saber o que mulher precisa. E esses homens, os homens, ainda dentro dos seus padrões patriarcais, eles estão muito preocupados com homens, né? Via de regra. Querem conquistar homens, performar para homens, ser interessante para homens, botar ali, né? Quando você vê algumas pessoas dentro desse meio, eu falando da política, que querem dar ao cidadão capacidade de prover para a sua família. E a gente... Calma aí, mais uma reflexão desse padrão de provedor, patriarca, à luz de uma ideia de provedoria, de quem é o homem que provê, mas a gente já sabe que, isso já é algo no Brasil mesmo, no nosso país, já é exceção, principalmente se você for ver famílias pretas, né? Então, calma aí, vocês que ainda estão querendo falar que esse cara vai ter condições de sustentar a família dele, se ele já nem tá mais lá, sabe? E a gente tira dessa possibilidade. Acho que é importante essa conversa nossa hoje. Assim, a gente tem mulheres aqui que vão falar com essa mulher que está sustentando essa casa e não está sendo chamada do provedor, né? Se a gente fosse colocar de ponta a ponta a candidata e a pessoa que elege, tem alguém que não acha que é um homem que deveria estar nessa casa, que não está mais, que vai prover, que vai manter essa casa, né? E falar que assim, é uma mulher falando para outra de que vai ajudá-la a melhorar a sociedade, isso já leva para outro nível, e já quebra muitas coisas. E acho que é importante demais essa reflexão que você levanta de quem está falando para quem, né? Acho que isso diz muito a respeito do porquê da gente estar falando isso hoje, né? Todos esses questionamentos. E a gente é a maioria, né? Da população brasileira. Daqui a algum tempo, né? Essa maioria de mulheres serão mulheres religiosas, né? Evangélicas. É por isso que nessa campanha hoje muitos candidatos querem essa fatia, né? Porque são elas, inclusive, que vão decidir muita coisa dessas eleições, né? E elas precisam também, por mais que muitas não pensem progressistamente, muitas são conservadoras, precisam das suas vozes lá.
Inclusive, nós temos mulheres do campo progressistas que são pastoras, né? Como anteriormente eu falei de Benedita. Inclusive, a gente tem até Mônica Francisco também, né? Que hoje eu tenho a possibilidade, a oportunidade de estar em seu mandato. São mulheres que abrem caminho, sabe? Sabe? A Mônica, por exemplo, né, ela carregou a água no Borel. Ela foi empregada doméstica, trabalhou de empregada doméstica até 2002, sabe? Não tinha quem deixar os filhos. E esse histórico de sofrimento, né, faz com que, na hora de deliberar um projeto de lei, na hora de criar uma frente para debater a mortalidade materna, são os nossos corpos, né, que não têm esse privilégio de ter uma saúde privada. São essas mulheres que vão fazer a nossa defesa. Foram essas mulheres que passaram fome, que passaram necessidade, que sabem da importância de se lutar por direitos e não pela retirada dos direitos. Então, é importante a gente também pensar, né, que a gente precisa ter mulheres, mas muitas delas, por exemplo, como a Damares, né, elas não nos representam. Inclusive no parlamento existe a bancada feminina, o que é um pouco contraditório, né? Porque se elas estão ali construindo leis, né, estão ali, deveria ser, na minha visão, né, uma bancada feminista. Mas quando elas adaptam essa palavra do feminina, é para mostrar que elas flertam com a bancada conservadora, né, da Bíblia, a da família e toda aquela nuance, né, que a extrema-direita trouxe, né, da defesa da família. Só que são discursos que, se a gente for olhar nos noticiários, acabam caindo por terra. Porque eles falam, vão lutar contra a ideologia de gênero, vão lutar contra o aborto, vão lutar contra não sei o quê. Mas o maior perigo que meninas, crianças e mulheres têm é dentro de casa, né? Os índices de feminicídio que a gente vê aumentando, os casos de feminicídio que a gente vê no noticiário constantemente, quase todos os dias, foi dentro da família. Então, a questão até do aborto também, né? E eu preciso trazer isso aqui. Muita gente fala como se as mulheres abortassem o dia inteiro. E como se isso fosse gostoso, fosse prazeroso. Então, só olham a superficialidade de todo o contexto. Porque muitas pessoas fazem aborto clandestinamente, só que quem morre é quem não tem dinheiro para pagar um médico. E olha a coincidência de quem não tem esse dinheiro. São as mulheres negras. Então, isso tudo que a gente falou aqui agora é ausência e presença de política. Porque se existe uma ausência, a gente não consegue reverter esses quadros, a gente não consegue criar ambientes seguros para as crianças, para as mulheres, a gente não consegue garantir saúde para muitas meninas e mulheres. E ter mulheres cada vez mais parecidas com a maioria para pleitear, para exigir que esses corpos sejam vistos é fundamental. Só que a gente ainda está em menor número.
onde deveria representar a população, né? Que é onde as leis são elaboradas, onde o Brasil é projetado de tempos em tempos, né? É muito... Às vezes parece muito raso falar de representatividade, mas como eu já falei, eu falo de novo, como você traz de ponta a ponta, né? Por que representatividade importa? Porque é isso. Só quem precisaria fazer um aborto vai falar sobre o aborto. Só quem correria risco com um aborto ilegal vai falar sobre ele. Porque lá na classe alta a gente sabe que ele não é ilegal, que ele é acessível, que ele é possível, plausível, né? Então é muito sobre isso mesmo, de verdade. É muito legal quando você costura tudo isso dessa forma tão coesa. Muito bom, obrigado. Vou continuar aqui para a nossa próxima pergunta. Em 2022, como é que você vê a presença feminina nesse cenário e se ainda há muita disparidade entre as candidaturas e as eleições? A gente já estava falando sobre isso, inclusive. Sim, eu acho que... Acho não, né? Acredito que está estagnado, sabe? Não avançou. A gente ainda vê os partidos muito aquém daquilo que deveria ser destinado para as mulheres, né? E hoje eu estava até conversando com uma pessoa que falando assim, mas partido tal destinou tanto para a candidatura de mulheres, né? Mulheres negras. Aí eu fui e devolvi, né? Tá, mas se 1/3 desse valor foi destinado para uma só candidatura, você acha que a gente pode falar no plural? Não. Porque ter puxadores de votos é essencial. Mas os outros que estão iniciando agora, que tem uma perspectiva a longo prazo, vão receber esse dinheiro? Então a gente tem que analisar os dados de uma forma muito fria, sabe? Porque se a gente está concentrando recurso em apenas 1, 2, 3 figuras, sendo que são 15, a gente está fazendo a luta antirracista, a gente está dando paridade, a gente está sendo equitativo? Não. Então, 2022, para as mulheres, na minha visão, do campo progressista, é uma disputa entre elas mesmas. Entendi. Porque em 2018 teve uma ascensão, né, por tudo o que aconteceu com o PL, esse bom todo, mas as estruturas partidárias, por também não ter avançado em outros campos, em outros terrenos, fez com que, na minha visão, a gente estivesse disputando umas com as outras e não disputando com outro campo ideológico. Sim. Talvez seja por conta da polarização, né, entre os presidenciáveis, mas a minha percepção é essa. Você acha que, por exemplo, a partir do que você falou aí, são lutas diferentes, né? Quando você colocou, por exemplo, o exemplo dos presidenciáveis, são lutas diferentes no seu ponto de vista? Não são lutas diferentes, mas são possibilidades de votos diferentes. Porque, por exemplo, aqui no Rio, o Rio é dos estados mais bolsonaristas que temos. A margem de diferença do Lula com o Bolsonaro é muito
pequena. E a gente tem a LERJ, né, uma Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente não conseguiu, nessa legislatura de 2019 a 2022, ter a metade de pessoas do campo progressista. Entendi. E a gente está bem distante de chegar à metade. De 72, nós estamos 13, assim, 13, 15, não vou saber ao certo. Então, a gente vê que o nosso Estado, ele tem um preferencial de um político conservador, mesmo com a possibilidade de vitória de um governo de esquerda. Entendi. Então, para além disso, a gente também tem o dinheiro, né, dos 5 bilhões de fundo eleitoral. Os partidos que mais recebem esse dinheiro são de centro-direita, né? Centro-direita. Entendi. E como que a gente vai conseguir expandir bancadas, né? Como que a gente vai chegar a esse número, né? Equalizar esse número com eles? Fica muito difícil. Porque, na minha visão também, política é algo a longo prazo. Não é algo a curto prazo. Sim. Então, se a gente tem, por exemplo, um governador, um prefeito, um presidente do campo progressista, de esquerda, de centro-esquerda, a gente consegue aumentar o número de bancadas e a gente consegue ter um trabalho a longo prazo. Entendi. Mas se a gente vem de uma dinastia, vamos dizer assim, de um período onde a gente teve o centro, que a gente foi migrando para a direita, a gente não conseguiu avançar em cadeiras. E isso eu estou falando do legislativo. Então, a gente segue agora para a nossa próxima pergunta, que eu queria saber, na sua opinião, por que é necessária a presença de mulheres pretas parlamentares? O racismo, ele atravessa a nossa vida desde quando a gente é menina, né? Quando a gente é criança. E essas violências e essas violações que os nossos corpos sofrem, eles ficam ou ficaram, né, até 2018 em silêncio. E quando a gente tem representantes, né, mulheres que vêm da favela, que têm origem favelada, que sabem o que é acordar ao som de um caveirão alado, que tem policiais, que sabe o que é um policial invadir a sua casa, em defesa de uma falsa guerra às drogas, né? Segurança pública, a gente vai ter mulheres muito mais combativas do que aquelas mulheres que moraram em lugares privilegiados, onde os meliantes acordam com a polícia batendo na porta e não tem troca de tiro. Essas mulheres não sabem o que é o terror que o Estado põe. E ter uma mulher que sabe o que é carregar água, que sabe o que é pegar um transporte público lotado, que sabe o que é esticar o orçamento, o salário, né, para que dure o mês inteiro, faz com que a gente tenha possibilidades de mudança.
foi aquilo que eu toquei lá atrás, né? Não adianta ser qualquer mulher, né? Tem que ser mulheres que tenham consciência classista, tem que ser mulheres que passaram por essas dificuldades, né, de não saber onde colocar os seus filhos, para poder legislar por nós, né? Como que a gente vai depender de pessoas que não sabem nem a metade daquilo que a gente sofre? Não. Então, ter essas mulheres também que sempre tiveram trabalhos precarizados, sobreviveram de artesanato, fabricando sabão em casa, sobrevivendo de 1001 maneiras diferentes, né? Muitas delas sobreviveram por meio da solidariedade com as suas vizinhas. Esse tipo de mulheres pretas precisam estar lá para abarcar aquele número que eu falei, onde nós somos a maioria da população. A gente ouve muito que a mudança da estrutura vai vir, né, pelas mãos das mulheres negras, né? E eu vou além disso, sabe? A estrutura que a gente precisa modificar, né? A revolução que a gente precisa fazer não vai ser apenas com as mãos das mulheres negras, né? Vai ser com a mão das mulheres indígenas, com a mão das mulheres trans, com a mão das mulheres com deficiência, porque são todas que têm seu corpo atravessado por um sistema patriarcal, branco, eurocêntrico, que constantemente manipula ao nosso redor para que a desistência faça parte da nossa vida. Por todas essas mãos que a gente está tendo a possibilidade de reivindicar algo que a gente nunca teve, é fundamental, sabe? A gente fazer a revolução a várias mãos de mulheres. Sim. Então, é isso. Por mais que seja uma palavra batida, né? Essa questão da representatividade, mas eu acho que se a gente voltar, essa é a essência da representatividade, né, Dani? De ter pessoas que passaram por aquelas coisas, que não precisam ter empatia para saber o que alguém passaria, né? Que estão ali porque passaram por isso e conseguem trazer essas vivências para a lida, para o trabalho, para o serviço, enfim, para a política, né? E aí a gente estava falando um pouco disso agora há pouco, que você vinha me dizendo em off que sentia que as ruas elas estão um pouco mornas e não via muito e achava que fosse um pouco mais pungente aqui às vésperas da eleição. A gente está aqui no dia 20 de setembro, esse episódio vai ao ar na semana das eleições. Você vê assim, acho que você disse, né? Acho que as coisas iam estar muito mais quentes na rua. E a gente levantou esse questionamento, talvez porque você trouxe essa reflexão de que talvez as pessoas não estejam falando o mesmo idioma, falando as coisas certas. E aí eu queria que a gente, nesse momento, aprofundasse um pouco essa reflexão sua. Por que não está sendo conversado entre as pessoas para que, de repente, as ruas estivessem mais quentes, a gente tivesse mais indicadores de que está acontecendo uma disputa política em vários níveis? Eu estou achando a Rua Morna para uma das eleições mais importantes que a gente presenciou. E isso me deixa receosa porque o pouco benefício, né, com a eleição do Bolsonaro foi que as pessoas estão falando mais sobre política, né? É com qualidade? Não é. Mas antigamente a gente nem citava o nome dos presidentes.
e não falava que fulano fez isso, né, aquilo. Então, esse assunto entrou praticamente no nosso dia a dia. A gente precisava das pessoas estarem mais indignadas e não indiferentes nas ruas. Entendo. Antigamente a gente pegava papelzinho, tinha várias pessoas entregando papel, a gente via muito papel na rua. Hoje a gente não vê. A nossa apatia sobre a política tá demais. E tá naquela dualidade, né? Na polarização, um ou outro. Pessoas sendo assassinadas por conta desse extremismo. Então, o cenário que eu pinto hoje, né, antes das eleições, é um cenário muito de incerteza, sabe? O jogo está completamente em aberto para todo mundo. Porque assim como a gente tem quadros incríveis no campo progressista, surgiu muitas outras figuras que falam do mesmo, que fazem a mesma polêmica no campo deles, para as cadeiras que eles têm. Então eles têm muito mais material humano que faz aquele caos, né? Das news, da manipulação das coisas, do storyteller, né? Da construção da narrativa, do que a gente. Só que lá a disputa também vai ser muito feia, né? Porque hoje acredito eu que não tenha favoritismo de nenhum lado, assim, para as proporcionais, né, para as candidaturas ao legislativo. Já vi pessoas com orçamentos exorbitantes perdendo a eleição e fazendo votos irrisórios. Então, dinheiro também não significa mandato, garantia de mandato. E são esses fatores que me afligem, porque... E aí eu faço uma análise, nossa, a gente errou quando a gente deixou de falar a mesma língua das pessoas que mais precisam da política. A gente ficou rodeado por tantos livros com linguagens robustas, se digladiando em palavras, com discursos faraônicos, quando, na verdade, a gente não estava afetando a quem mais interessa. E a gente estava falando para um espelho. E o papo reto, né, é algo que gera empatia. E as pessoas, elas não têm tempo para ficar ouvindo discursos muito longos. As pessoas, elas estão sendo enlatadas no transporte público e as pessoas querem fazer jornal para entregar para as pessoas poderem ler. Será que você, cansado de um dia inteiro de trabalho, exaustivo, pegando um transporte público, você vai ter tempo para ler um jornal sindicalista? Disposição. Então, um panfleto do tamanho de uma folha A4. Como que a gente vai parar? Antigamente tinha gente que falava, né? Nossa, eu estudava indo para a faculdade e tal. Hoje, com as condições do nosso transporte público, quem vai conseguir parar para ler algo muito extenso? É por isso que o TikTok esse grande sucesso que é. Porque em 1 minuto as pessoas, elas conseguem capturar as informações que elas querem
obviamente, muitas das vezes são informações superficiais, mas será que a gente está com saúde mental, com a saúde física, para sermos extensos? Sim, Então a gente não aprendeu com os nossos inimigos, a gente não estudou os cases positivos que eles tiveram, mas acredito que começou um outro movimento de aprender a usar as ferramentas que eles usam. E um grande exemplo disso é o Janones, né? O André Janones, que é um deputado, ele no Twitter é um fenômeno e ele fica tretando com a base do governo, rolando aquela baixaria, sabe? E talvez isso seja mais interessante do que um texto corrido, sim. cheio de porcentagem, cheio de índice, cheio de gráfico, cheio de... Sabe? Sim, é em questão de linguagem, né? Como a gente estava falando. Real. Você não teria como explicar de maneira mais didática a respeito dessa impossibilidade de comunicação. Show de bola mesmo. Bom, então a gente vai para a nossa última pergunta agora, que ela é bem simples, mas eu acho que ela tem várias respostas. O que a gente deve falar de política para as nossas meninas? Eu acho que primeiro é falar que elas podem chegar lá, sabe? É incutir o desejo como a gente incute. Eu quero ter uma filha médica, eu quero ter uma filha advogada, eu quero ter uma filha engenheira. A gente precisa começar a falar, eu quero ter uma filha vereadora, eu quero ter uma filha deputada, eu quero ter uma filha presidente, eu quero ter uma filha governadora. Acho que a primeira coisa é plantar a sementinha, sabe? Porque o que a gente odeia não se chama política. Tem outros nomes. Corrupção, peculato, rachadinha. E política tem como princípio bem comum. Então, o que a gente normalmente vê nos noticiários, de esquemas de corrupção, não é a política. São politiqueiros que se aproveitam da política, desse espaço, para poder fazer isso tudo. E eu acredito que as novas gerações precisam estar atentas para saber como funcionam as casas legislativas para exatamente cobrar. E eu acredito que a gente precisa levar as nossas crianças até lá para naturalizar a presença das crianças que serão futuras eleitoras, tanto para o processo enquanto civis, que é o direito a exercer a sua cidadania por meio do voto, mas também pelo direito de exercer a sua cidadania querendo estar naquele lugar, querendo criar leis para os seus semelhantes, querendo fiscalizar onde o dinheiro da saúde está sendo destinado, onde o dinheiro da infraestrutura, né, que afeta também o nosso cotidiano. Por que as nossas ruas não estão asfaltadas? É porque não foi destinado recurso. E por que as nossas escolas estão sucateadas? Por que a gente não tem professor? Por que a gente tem tempo vago o tempo inteiro? Por que a gente tem filas e filas e a gente precisa esperar muito para ser atendido por um médico na clínica da família? A gente precisa compreender que esses processos que a gente vê acontecendo constantemente é a política, mas principalmente a ausência dela.
Isso que eu falo. Então, a gente não pode se dar ao luxo de ser coadjuvante nessa história. A gente tem que ser protagonista, tanto quanto eles. Talvez até mais, né? Até mais. Maravilha. A gente vai fazer um intervalinho e já volta. Eu espero de coração que você esteja gostando desse Parenta especial Mulheres Pretas na Política. Espero que você esteja gostando desse episódio. Essa troca com a Dani para mim é muito especial. A gente já teve uma troca anterior no meu projeto antigo. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito dela. Me ajudou numa demanda muito bacana. Eu vou deixar o link ali, se quiser conferir agora, depois de ouvir esse episódio, uma outra conversa minha com ela, fica à vontade. O link está na descrição. Bom, como eu não podia deixar de fazer, dá uma olhadinha lá na campanha de financiamento coletivo no apoia.se/Parenta. Sem mais delongas, vamos voltar para o final do episódio. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo, estamos indo ali para a fase final do episódio do nosso podcast. E aí eu tenho mais 2 perguntinhas. A primeira é, Dani, qual o conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas? Eu aconselho a vocês criarem seus filhos para serem representantes do divino na Terra, sabe? Seus filhos, eles são deuses, eles são reis, eles são futuros parlamentares. E eu acho que a gente precisa criar as nossas crianças sempre para serem sonhadoras, sabe? Porque o nosso grande motor nessa sociedade que ainda é desigual são os sonhos, sabe? Embora muitos possam ser impossíveis de serem alcançados, mas eu conheci um professor que falou assim, olha, se você deseja ser presidente, talvez você não consiga nem chegar lá, mas você pode ser um ministro, você pode ser um governador, você pode, sabe? Então, você desenhar aquilo que você gosta, que você tem vontade, que as crianças vão querer fazer, e o percurso ele pode te levar para um outro lugar tão bom, tão grandioso quanto aquele sonho inicial. Então, estimular que seus filhos sonhem, criem, tenha uma imaginação criativa, estimulem essas crianças a serem gênios, sabe? Não somente de um tipo de inteligência, que eles sejam gênios no esporte, que eles sejam gênios na música, tocando o instrumento, que eles sejam gênios na oratória, na comunicação, no movimento, que eles sejam gênios e pessoas incríveis e pessoas positivas, o máximo que eles conseguirem ser. Maravilha. Show de bola. Acho que é isso mesmo, de verdade. Tenho nem o que acrescentar. Bom, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem aí para as futuras gerações e se quer falar um pouco mais do trabalho que você desenvolve também para quem está ouvindo a gente, que porventura não te conhece ainda. Eu queria deixar aqui uma mensagem para que, por mais que sejam difíceis as coisas e que a gente queira desistir, que a gente pense em desistir todos os dias, caso isso seja muito difícil para você lidar, procure ajuda. Se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo mal, procure ajuda. Caso você não chegou nesse ponto, mas sente o peso das dificuldades, dos nãos aparecendo, persiste.
persiste um pouquinho de cada vez. Não desiste. Aquilo que as pessoas insistem em dizer que não é nosso, se a gente acreditar, a gente nunca vai ter. Então, escave até você achar petróleo. E se as pessoas se incomodam com o seu brilho, elas que lutem. E se elas se incomodarem mais ainda, brilhe mais e as torne cego com o seu brilho. Porque é isso, a gente tem que ser seres incríveis, seres leves, seres positivos, para que a gente consiga melhorar enquanto sociedade. Obviamente que ninguém aqui é santo, ninguém está no grau de divindade, que não faça se estressar com o outro, mas eu acho que ser leve é um processo de construção diária. E é isso que eu gostaria de deixar como mensagem final, deixar também para vocês me seguirem lá no Instagram do RJ. Lá no Instagram também tem a minha colinha, então se vocês quiserem candidatos aqui no Rio de Janeiro, podem usar a minha colinha sem moderação. E é sobre isso. Dani, obrigado, de verdade. Obrigado mesmo. Bom, chegamos ao final de mais um Podcast Parenta. Espero que você tenha gostado dessa troca. Para mim ela foi fundamental, muito importante. Eu gosto muito de conversar com a Dani. Além dessa irreverência, ela tem muita potência, traz muita propriedade nas falas. O próximo programa que vai ao ar é o Resenha, o 3º episódio. Eu gravei agora, no dia 27 pro dia 28, são 3 da manhã, enquanto eu tô terminando de editar esse episódio e convertendo o Resenha que a gente gravou. Tá muito bacana, a casa tava cheia, tinha 6 pessoas, contando comigo. Vou te agradecendo por aqui, dizendo que o Parenta ele volta daqui a 15 dias com mais um episódio seriado. E até lá, eu espero que você, que ainda não tenha ouvido, ouça os episódios anteriores. Tenho certeza que você vai gostar. Para compor esse episódio, eu usei trechos de áudios dos vídeos do Instituto Marielle Franco e do Courtney. A trilha sonora das trocas da entrevista foi feita e cedida pela Castel. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposa de Tatiane. E esse é o Podcast Parenta. Bora para mais uma?